Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Saudemos a palavra do Senhor. Escuta, Israel, já vem, teu Deus vai falar. Escuta, já vem, teu Deus vai falar. Fala, Senhor, já vem, Israel quer te escutar. Fala, Senhor, já vem, Israel quer te escutar. Sentemos. Caríssimos irmãos e irmãs, a liturgia deste domingo fala da missão e vem nos lembrar que o seguidor de Jesus, ele deve, acima de tudo, ser missionário. Pelo batismo, pela crisma, recebemos este envio do Senhor para poder ajudá-lo na sua missão evangelizadora. Meus irmãos, Jesus instruiu seus discípulos e os enviou para a missão. É muito importante ressaltar esse detalhe. E se formos percorrer as Sagradas Escrituras, nós vamos perceber Jesus que chamou os discípulos às margens do mar da Galileia, os convocando para o seu discipulado e ao mesmo tempo os preparou, ensinando a eles o projeto salvador do próprio Pai. Jesus orienta os seus apóstolos antes de enviá-los, porque sabe que o sucesso da missão depende primeiramente de um trabalho consciente, formativo, pela graça e a força do Espírito Santo. Nenhum missionário pode iniciar seu apostolado sem preparo, sem o conhecimento necessário das Sagradas Escrituras. Por isso a igreja está sempre em estado permanente de formação e convida os fiéis para poder se formar, conhecer Jesus através da Sagrada Escritura para anunciá-lo. Meus irmãos, não basta ter boa vontade, nem dizer que o reino de Deus está próximo e que os ramos secos serão queimados. Discursos inflamados, frases feitas e palavras bonitas não bastam. O efeito pode ser contrário do esperado. Qualquer atividade ou função só pode ser bem exercida por conhecedores do assunto, daí a necessidade de um bom preparo. Por isso nós temos que tirar um tempo para meditar as Sagradas Escrituras, conhecer profundamente Jesus para anunciar, participar das ações que a igreja sempre nos oferece. Então Jesus se preocupou em instruí-los, pois sabe que um missionário despreparado pode ser perigoso para o sucesso do plano da salvação. Ninguém é acreditado se não tiver argumentos claros, se não falar com convicção. Ninguém fala com convicção se não acredita naquilo que diz.
conhecer Jesus, para falar dele. O trabalho missionário tem que estar alicerçado na fé. Eis aí a profundidade do conhecimento do missionário. Ter a fé. Porque foi pela fé que Abraão partiu para terras estrangeiras, confiando somente no próprio Deus. Isso é fruto da ação do Espírito Santo, e a fé nos garante esta certeza. Meus irmãos, parece que a pretensão de São Lucas no seu evangelho é mostrar o aumento considerável dos seguidores de Jesus Cristo. Afinal, estamos falando de um aumento de 500% no número dos discípulos. Até então, nós só ouvimos falar nos 12. Agora são 72 os enviados para pregar e preparar os caminhos. É um número simbólico, mas que Jesus coloca para a humanidade, para a sua igreja. Então nós devemos nos preocupar com a ação evangelizadora da igreja, porque Ele nos convoca também. Meus irmãos, apesar desse aumento, os operários são insuficientes em relação ao grande volume do trabalho que a igreja tem. A extensão da nossa diocese é grande demais para 21 padres assumir, para religiosos, para agentes de pastorais. Por isso os leigos são convocados. A missa é importante, nós participamos dela, mas ela nos convida a vivenciá-la como missionário, porque ao terminar a missa, começa a nossa ação evangelizadora na sociedade e nos nossos lares. Não é preciso ser agricultor para entender este exemplo de Jesus. Ele fala de milhares de frutos que não pode permanecer esquecido nos campos que nós observamos hoje. Há muito que colher, e se a colheita não for bem preparada, não tiver tempo, e hoje a gente ouve muito de muitas pessoas: o meu tempo é muito curto, às vezes não dá tempo para poder participar nem de uma reunião dentro da igreja. Toda a produção poderá estragar-se se não os trouxermos para o celeiro, se não os protegemos da humildade, do calor do dia a dia. Poderão apodrecer, o excesso de chuva também vai ressecando, queimar com sol excessivo a colheita do Senhor. E de que colheita é essa que o Senhor nos fala? Não é só o campo arado, mas são os seus filhos dispersos. Nós sabemos hoje tantos jovens à margem da sociedade, tantas pessoas que ainda não conhecem nem a nossa paróquia, a comunidade, e precisamos ir muito além. Precisamos convidá-los, trazê-los para participar da ação missionária da Santa Igreja. Meus irmãos, é uma luta contra o tempo. É o caso de vida ou morte, pois se trata de produtos perecíveis. Estamos falando daqueles milhares de irmãos que desconhecem o amor, desconhecem a fraternidade, que nunca ouviram falar em perdão e misericórdia divina, porque se fecharam em si próprios. São irmãos que estão secando, perdendo o seu valor, a sua dignidade de pessoa. Jesus é misericordioso e Ele quer todos na sua seara, participando da sua messe.
Meus irmãos, mais uma vez, Jesus ressalta o poder da oração. Diz que é preciso suplicar ao Pai que mande ajuda, que mande trabalhadores, e pede a cada um que reze para que o dono da plantação envie vocações, mais trabalhadores. Jesus sabe que sem vocação não existe missão. Por isso há um discernimento. Qual a minha vocação dentro da igreja? Em que posso ajudar a minha comunidade a crescer? Somos dotados de talentos e dons. Precisamos rezar e pedir ao Senhor que nos faça discernir como posso ajudar a minha comunidade. Meus irmãos, merece destaque o fato de Jesus ter nos enviado 2 a 2. Quando nós preparamos na nossa diocese a missão evangelizadora, são enviados missionários e vão 2 a 2, batendo as portas das pessoas, com as orações, com a água benta, rezam pela família, deixam a paz e deixam também o sentido mais profundo que Jesus pede, que é o amor e a paz nas famílias. Com isso, Jesus quer ressaltar que o anúncio da Boa Nova deve ser o grande objetivo da comunidade e que nada pode ser feito de forma isolada. O cristão não pode se fechar em si, não pode se isolar. O seio da comunidade é um lugar acolhedor, onde Jesus, por excelência, nos acolhe. O objetivo só será atingido, meus irmãos, através do trabalho conjunto, da união e da comunhão fraterna. Então, a centralidade do Evangelho: eu vos envio como cordeiro para o meio de lobos. O que Jesus quer dizer com isso? Essas palavras demonstram que Jesus está preocupado, até mesmo com a integridade física de seus discípulos. Jesus os previne, porque sabe que nem sempre serão bem acolhidos e que serão alvos de perseguição e ataques dos lobos ferozes. São tantos que hoje assolam o seio da nossa igreja. São aqueles que não ajudam, que criticam a ação da igreja, que querem que a igreja fique no estado laico, esquecendo a sua divindade, a sua beleza natural, de que Jesus tudo cria e recria. Hoje, meus irmãos, o lobo perigoso chama-se sociedade. O homem público, os inimigos da paz e da família. Eles são poderosos, interesseiros, violentos. A calúnia é a sua arma, e o missionário é o seu maior rival. A arma para detê-lo chama-se amor, a mansidão e a humildade do cordeiro se sobrepõem ao ódio do lobo feroz. Os riscos são enormes, mas uma coisa é certa: a missão da igreja sempre vai permanecer, porque é de origem divina, e os missionários jamais morrerão, porque semente plantada no chão é semente de novos cristãos que ressuscitam e dá vida à própria igreja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Professemos a nossa fé. Creio